Vamos com mais destaques de Brasília. O presidente Lula convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para participar das próximas viagens internacionais dele. A Janaína Camelo traz informações para a gente. Janaína, bom dia para você, bem-vinda. Por que é importante essa participação de Pacheco, hein? Muito bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Pois é, e o presidente Lula não fez esse convite só ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele também convidou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E aí a primeira viagem desse convite seria, como você disse, a cúpula do G20, que vai acontecer na Índia nos próximos dias 9 e 10, que é o próximo final de semana. Lula ele vai embarcar para a Índia logo depois das comemorações do dia 7 de setembro aqui em Brasília, né? O tradicional desfile que acontece aqui na Esplanada dos Ministérios. E aí a gente lembra que o G20, ele reúne aí os chefes de Estado das maiores economias do mundo, né? São chefes de Estado representando aí 80% do PIB internacional. Então é uma grande oportunidade para os representantes brasileiros fazerem aí reuniões bilaterais, encontros bilaterais. Mas Lula também convidou Rodrigo Pacheco para as próximas viagens internacionais dele depois da cúpula do G20, que seria para Cuba e também para Nova York, isso a partir do dia 15 de setembro. Em Nova York, Lula vai participar da Assembleia Geral da ONU. Mas tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira ainda não confirmaram presença nessa agenda internacional. Pacheco, por exemplo, disse que talvez dê hoje aí uma resposta, porque ele primeiro precisa reorganizar a agenda dele aqui no Brasil das próximas semanas. Lívia. Ok, Janaína Camelo, bom trabalho para você e até já com mais notícias aí de Brasília. Amanda Klein. A Janaína trouxe a informação que nem Arthur Lira, nem Pacheco confirmaram se vão acompanhar a comitiva presidencial à Índia ou não para participação no G20, mas levando-se em consideração uma fala recente de Pacheco, destacando a importância de a comunidade internacional conhecer outras vozes dos poderes brasileiros e não só a do Poder Executivo, em que pese seja a mais representativa. Levando-se em consideração essas críticas, muito possivelmente você espera que pelo menos Pacheco vá nessa viagem? Lívia, isso tudo depende muito da agenda do parlamento. Afinal de contas, são personalidades ali que têm agendas muito cheias e concorridas. De qualquer forma, essas viagens elas são usadas pelos representantes dos poderes, principalmente para estreitar esses laços, vínculos. São viagens longas, com paradas, eles vão o tempo todo conversando, participam de almoços, participam de jantares. É uma oportunidade justamente para você estreitar essa comunicação. E veja que o Lula tem uma agenda intensa de viagens no mês de setembro, só para variar um pouquinho, né? Então ele vai primeiro à cúpula do G20 na Índia, um pouco depois ele vai para Cuba participar de um outro encontro do G77, que são países menores em desenvolvimento, e de lá ele segue direto para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, em que tradicionalmente o presidente brasileiro faz a abertura. No meio disso tudo, ele tem que escolher substitutos para o Augusto Aras, que deixa a Procuradoria-Geral da República nesse mês de setembro, e também para a ministra Rosa Weber, que deixa o Supremo Tribunal Federal. E ainda tem a reforma ministerial que alguns políticos garantem deve sair ainda essa semana, já está 2 meses no forno e só tem enfrentado obstáculos e entraves. O último formato proposto é o seguinte: portos e aeroportos para os republicanos e o PP, que é o partido do Lira, o Progressistas, ficaria com uma pasta do esportes turbinada. Pode ser esportes com empreendedorismo, juventude, um modelo mais híbrido e uma pasta com bastante capilaridade e emendas parlamentares. Então veja que os desafios de Lula para o mês de setembro, ainda tem uma operação no quadril, tá? Que está marcada para dia 29 de setembro, salvo engano. Então veja que não são desafios pequenos. Bom, Roberto Mota, essa discussão não só em relação às viagens do presidente, mas também a possibilidade do presidente do Senado estar junto com ele. Isso é decisivo para alguma coisa ou você discorda? A gente fica preocupado. Quem é que vai ficar tomando conta da lojinha, né? Daqui a pouco vai todo mundo embora, só ficam os cidadãos brasileiros aqui trabalhando para pagar essa conta. O economista Milton Friedman dizia que existem 4 formas de você gastar dinheiro. A primeira é quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Por exemplo, você vai comprar um sapato novo. Aí você procura o melhor equilíbrio entre preço e qualidade. A segunda forma é quando você gasta o seu dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, você vai dar um sapato de presente para alguém. Aí a sua preocupação principal
é o preço. Agora, a forma boa mesmo é a terceira forma. É quando você gasta o dinheiro dos outros com você mesmo. Quando, por exemplo, você usa o dinheiro público para fazer turismo pelo mundo.